E se você quer fazer negócio na área da saúde, hoje você está no lugar certo. Mais de 90% dos empreendedores, né, como diz o CEO aqui, né, Hernani Neto, são empreendedores de acontecimento. Eles não estão preparados. Então, a faculdade... é aquela mágica da conta, né? A grande maioria das pessoas não sabe fazer conta porque a gente odeia matemática, porque a primeira coisa que você tem que aprender é o quê? Decorar a bendita tabuada. E ali já começou o rolê da briga, que eu não gosto de números. Mas entender essa escalabilidade, quando você faz uma venda, você tem recorrência ao longo do tempo, e você empilha isso, uma conta rápida. Sabe o que você gasta com tráfego pago? Você vai gastar para fazer um anúncio e vai vender muito mais depois. É basicamente isso que ele falou, simplificando. Ai, Nani, eu não tô no capital. Como é que eu vou fazer network aqui na minha cidade? Cara, sai da clínica, vai procurar os grupos. Aí eu vou falar teoricamente, mas funciona. O grupo do futebol lá que você anda, pô, às vezes se você parar um pouquinho de jogar a bolinha lá e trocar uma ideia com a galera lá, vai funcionar. Cara, qual que é o advogado faculdade que de sabe fazer Direito negócio? ensina Direito, faculdade de Medicina ensina Medicina. Nenhuma te ensina gestão, nenhuma te ensina empreendedorismo. Ou você vai fazer um curso ali de administração ou de alguma coisa similar para você ser um CLT, ou você vai ser um técnico e só. Então você aqui, ó, do setor de saúde, clínica, estética, odontologia, vou falar uma parada para vocês, escuta isso que eu tô falando. Macaco que tá dentro da árvore, pô, não sabe o tamanho da floresta. Se você continuar dentro da sua clínica, só envolvido ali com sua equipe, você não vai saber o tamanho da floresta. Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um podcast. E se você quer fazer negócio na área da saúde, hoje você está no lugar certo. Eu estou aqui com 3 convidados. Giuseppe, especialista em estratégia de marketing para empresas na área da saúde e todos os outros tipos. Estou aqui com Hernani, um aglutinador de pessoas. E estou aqui com um especialista em plano de negócios, Cícero. Diga lá, pessoal, como é que vocês estão aí? Começa você, Giuseppe. Qual é a sua experiência aí nessa área? O meu nome é Giuseppe, com marketing aí desde 2002. Tenho agência desde 2016. Uau! E estamos aí no mercado. Da época que a internet era lenha ainda. Escutava o chiado, esperava passar das 10 para conectar, gastar menos. E você, Cícero, como é que você está dentro desse contexto aí empresarial? No contexto empresarial, acho que vem muito mais do background, né? Trabalhei 35 anos na indústria financeira, né? Rapaz, você não pode contar esse tempo todo, não. Então, eu era responsável pelas parcerias estratégicas do Banco do Brasil. Então, eu costumo dizer que a grande oportunidade da minha vida, ela se deu dentro do intraempreendedorismo, dentro do Banco do Brasil, onde eu participei dentro de um processo, né, da evolução do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele deixou de ser uma empresa de economia mista, ele passa a ser um banco comercial, ele começa a estruturar a sua holding de negócios, né, e aí isso me fez ter contatos, né, dentro da área de segmentos de meio de pagamento para a criação do que a gente chama de hold elo, né, que envolve não só a questão da adquirência, que é a própria Cielo, mas também os outros braços de negócio do Banco do Brasil, como o Brasil Prévio, Eurocap, né, a criação, né, do BB Américas nos Estados Unidos, né, a incorporação do Banco da Patagônia, a incorporação de bancos, né, que eminentemente eram estaduais, como Nossa Caixa, Nosso Banco, né, o próprio BESC. Então, e hoje, voltando, né, para o mundo empresarial com a minha consultoria de planos de negócios, a gente consegue trazer o background da experiência juntamente com o que é necessidade de mercado, né, que é costumo dizer, a jornada do empreendedor. Né? Então, eu costumo dizer que mais de 90% dos empreendedores, né, como diz o CEO aqui, né, Hernani Neto, são empreendedores de acontecimento. Eles não estão preparados. Né? Então, a primeira coisa que todo mundo deveria fazer é o quê? Uma estruturação, criação de modelo de faculdade, negócio. Primeiro que ninguém faz faculdade, são pouquíssimas pessoas que fazem faculdade para poder montar um negócio. O cara, quando já vem de uma família estruturada nesse negócio, que faz uma faculdade para poder montar um negócio. É muito raro acontecer. É muito raro. Eu vejo muito isso. Eu costumo dizer o seguinte, hoje o empreendedor médio, ele tem uma habilidade, ou seja, uma hard skill. Né? Acho que no segmento médico acontece muito isso. Né? Ou seja, o cara ele faz uma faculdade de medicina, de odontologia, ele faz uma clínica médica, de psicólogo, e de repente ele se vê no momento que ele abre um consultório, ele começa a consultar, e qual que é a grande dificuldade? Né? Ele teve toda uma trajetória, né, sobre o aspecto técnico do negócio. Mas hoje, anteriormente, né, a gente vê que a grande
parte das faculdades não traz a questão do empreendedorismo. Nenhuma traz. Então, Nenhuma. Na área da saúde, nenhuma traz. Eu falo isso com certeza. Eu vou até completar um pouquinho, não é na área de saúde. Deixa eu pegar o 99% Advogado. Cara, Qual que é o advogado faculdade que de sabe fazer Direito negócio? ensina Direito, faculdade de Medicina ensina Medicina, faculdade de Administração ensina o cara E ser... nenhuma ensina a ganhar dinheiro. E nenhuma te ensina gestão, nenhuma te ensina empreendedorismo. Uhum. Ou você vai fazer um curso ali de administração ou de alguma coisa similar para você ser um CLT, Uhum. ou você vai ser um técnico e só. Uhum. Né? E vamos para o mercado aprender, quebrar umas 2 vezes para poder entender o jogo e decolar depois. E não precisava ser assim, você concorda comigo? Não Nunca. precisava, né? Hoje em Não. dia tem tanto conhecimento assim, cara, dá pra pessoa, né, não sair do zero em questão de maturidade, né? Sim. Hoje tem. E diga aí, Hernani, qual é a sua experiência aí nesse ramo dos negócios? Cara, na verdade, o que acontece? Eu costumo falar, e os meninos sabem, eu sou um engenheiro aposentado. Você tá com cara muito novo para ser aposentado, Cara, rapaz. eu sou formado em engenharia desde 2009. Trabalhei até 2018. A última empresa que eu trabalhei foi a IBM. Então, a gente, num processo aí. Só que eu sempre gostei dessa questão de negócio. Então, como a gente tá falando aqui de educação de negócio, em 2002 foi a minha primeira empresa que eu abri, faturava, fazia dinheiro, mas no mesmo momento eu estava quebrado, porque eu não tinha gestão, não sabia nada, a faculdade de engenharia não me ensinou a fazer gestão Conheço de muitos negócio. casos como esse. Entendeu? E, cara, como eu falei pra vocês aí, eu sou um cara que gosta de aglutinar pessoas. Uhum. Nessa jornada de aprender a ser um empreendedor, cara, eu fui estudar e uma ferramenta que eu estudo até hoje é o network. Uhum. Por isso que eu brinco que eu sou aglutinador de pessoas, porque eu gosto de estar perto das pessoas pra aprender, cara. Exatamente. Então, como a gente tá falando aqui, cara, no ramo da medicina, da engenharia, da advocacia, quando o cara tá jogando sozinho, que ele tá só ali, cara, ele vai montar a clínica dele, ele vai abrir as portas e vai chegar a hora que ele vai falar, e agora, o que eu faço? Exatamente. Porque o paciente até vem paciente, mas ele não sabe o que fazer depois do paciente. Não, por exemplo, a área que eu trabalho, né, tráfego pago. Cara, tráfego pago não faz milagre, cara. Você vai conseguir ali captar paciente, etc e tal, mas aquele paciente, aquela indicação, aquela referência, que o negócio já chega fechado para você, só o network te dá isso, entendeu? Só o network é capaz de te dar isso. que é a gestão, né? Uhum. Eu costumo dizer que os 3 P's da gestão, né? O primeiro P são pessoas, né? Então, todo empreendedor é uma pessoa, todo colaborador é uma pessoa, todo seu cliente é uma pessoa. Então, entender de pessoas é fundamental, né? E hoje boa parte dos técnicos tem uma dificuldade de relacionamento, de entender de pessoas, porque eles não se entendem como pessoa. O segundo P é aquilo que você resolve, que é o seu produto, o seu serviço. Então, muitas vezes você tem um médico, uma clínica médica, ele sabe fazer o procedimento muito bem. Só que muitas vezes ele não tem um processo, que é o terceiro P. Então, entender de pessoas, entender daquilo que você resolve, entender dos processos, é o que faz a diferença, que a gente chama que é o tripé da gestão. Então, entender de gestão justamente aquilo. Eu tenho uma clínica médica, abri minhas portas, ok. Como é que eu trago o cliente para dentro? Uhum. Quer dizer, qual que é a aspiração dele? Como é que eu me comunico com ele? Uhum. Ok, fiz o procedimento, né? Como é que, eventualmente, eu consigo aumentar o ticket médio, né? Então, entender de funil de vendas, entender como é que as pessoas percebem, e aí é a diferença entre preço e valor, Sim. né? E como é que eu agrego valor. Vamos dizer assim, clínica médica, por exemplo, tem um cliente meu, né, que ele tinha uma grande dificuldade, né? Ele até tinha um certo volume. Só que o grande problema é que o ticket médio dele era muito baixo. Sei, por isso que ele tinha volume, baseado em preço. Baseado em preço. Aí ele trabalha demais. Trabalha demais, ou seja, ele tem uma série de procedimentos, tem um ticket baixo, ele tem um certo volume, mas ele tem dificuldades de escalabilidade no negócio dele. Né? E como é que se resolve isso? Quando você entende as Eu fiquei expectativas curioso. Como é que eu resolvo, Cícero? Como é que eu resolvo o problema de preço e de valor? Como é que eu mostro o valor que vai fazer com que eu possa, de certa forma, cobrar mais por isso? E aí entra um negócio chamado estratégia, né? Ou seja, você entender o roadmap, o que é o roadmap? É o caminho, o mapa, o mapa da mina. O mapa da estrada. O mapa da estrada. Como é que você constrói esse mapa da estrada? Você tem que entender que dentro de uma clínica médica, isso acontece muito em policlínicas, né? Então, o cara, eventualmente, ele tem 2, 3 ou 4 especialidades. É básico que existem algumas especialidades que a gente chama que são as especialidades chamariz, né? Que basicamente é o quê? De entrada, o produto de entrada. Produto de entrada, que é cardiologia, que é justamente
ginecologia, né, e principalmente psicólogos, né? Ou seja, são aquelas especialidades que trazem um volume de tráfego dentro da clínica. A questão é, qual a estratégia que você monta para você trazer a elevação do ticket médio para trazer uma rentabilidade? Então, vou dar um caso aqui, uma das estratégias que a gente adotou, por exemplo, no caso do clínica médica de cardiologia. Então, basicamente, quando você vai fazer um exame de cardiologia, você tem 3 exames básicos, né? Que basicamente você faz o eletrocardiograma, você faz o mapa e você faz a citologia. Então, basicamente, e você associa isso ao quê? Ao exame hemograma básico. Então, ou seja, no ticket, você já tem 4 produtos que você aumenta o ticket médio. Né? Se eventualmente você trazer mais uma especialidade, seja ele, por exemplo, a nutrição, você aumenta o ticket médio. Isso acontece também na ginecologia. Né? Ou seja, basicamente, quando a paciente vai à clínica, ele tem que obrigatoriamente fazer o quê? Ele tem que fazer o exame laboratorial de sangue, o hemograma básico, ele tem que fazer exatamente a citologia, que é básico, e a mamografia. Se eventualmente essa clínica, essa paciente, ela tiver uma questão de problemas hormonais, por exemplo, você vai indicar ela justamente para um especialista. Então, eu sei quando você falou ali do nutricionista dentro do cardiologista, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não se preocupam com o que eu chamo de LTV, né? Porque o que acontece? Quantas vezes você vai no cardiologista? Cara, você vai no cardiologista 1 vez por ano, mas nutricionista é muito mais recorrente. Então, você ter um nutricionista dentro de uma clínica de cardiologia gera muito mais LTV, né? O cliente voltando ali com maior recorrência. Para você ter uma ideia, a gente partia de um convênio, né? Que o convênio paga muito mal, né? Para quem tem clínica é o desafio de você que é, né, médico e é empreendedor no segmento de clínica. Qual que é o grande desafio? Justamente é você não atender plano. Né? Esse é o desafio. Então, esse é o desafio. Então, qual é o desafio? Para quem está em início de carreira, ou seja, está no início de carreira, você depende muitas vezes, né, daqueles convênios, né, básicos, e onde você basicamente é mal remunerado e recebe, fora os 30% de glosa, que normalmente acontece, né? Quem tem clínica sabe que 30% vai ser glosa. Né? E fora o prazo de pagamento, se você quiser antecipar, ainda tem mais uma taxa de desconto que varia de 10% a 20%. Então, ou seja, você sai, digamos assim, na questão de preço, você já sai em desvantagem. Então, a gente tinha uma situação lá, um dos roadmaps que a gente tinha, era uma consulta médica R$ 49,90, né? Que é muito barato. Muito barato. Popular. Clínica popular. E como é que eu chego? De R$ 49,90 eu chego a um ticket médio de 800. Então, é justamente isso. Esse roadmap que você constrói. É você trazer o quê? Os exames básicos, os exames complementares, e você traz não só o nutricionista, mas você traz o endócrino junto. Então, ou seja, nessa questão de reposição hormonal, você consegue aumentar o ticket médio. Então, efetivamente, você traz o quê? Tracionamento. Porque o que, no frigir dos ovos, o nosso business, qualquer empresa, seja você que tem uma empresa de bolo, seja você que tem uma clínica médica, você tem que prestar atenção exatamente. Primeiro, né? Qual que é o seu CMV? Custo de você manter a operação. Então, tudo faz diferença. Né? Ou seja, a taxa de cartão de crédito que você faz, a taxa de desconto que você faz, o prazo médio de pagamento. Então, entender qual que é a sua margem de contribuição é fundamental. Segundo ponto, né? Segundo ponto é o quê? Quais são os custos fixos envolvidos no seu processo? Né? Porque hoje, se você fizer uma reposição, por exemplo, de um material básico de uma clínica, né? Se tiver que comprar insumos básicos, seringa, né? Ou seja, isso tem um custo elevado e assim, existe uma recorrência em relação a isso. Então, qual que é o custo do aluguel? Qual que é o ponto? Qual que é o volume, efetivamente? Porque quando você traz um médico, né, que é aquele médico que a gente traz para a policlínica, principalmente, né, que é o diarista que a gente fala, né, que é o eventual, né, que o cara só vai atender lá 20, 30 consultas uma parte do período, o teu cash out é imediato, porque no final do dia você tem que fazer o desembolso, mas você recebeu muitas vezes o procedimento ou da guia, 60 dias depois, ou na pior das hipóteses, você está recebendo o cartão de crédito com uma taxa de desconto. Então, a gente costuma dizer, né? Faturamento é vaidade, né? Lucro é obrigação, mas o que manda no teu business, no seu negócio, é o caixa. Com certeza. Né? Então, acho que o grande desafio hoje para as clínicas médicas, né? Para principalmente quem tem uma clínica que só tem uma especialidade, é como é que eu consigo escalar o meu processo, não brigar com o preço, mas principalmente trazer a lucratividade. Então, associativismo do tipo, onde você tem clínicas, onde você tem parcerias com laboratórios, eles são fundamentais para você tracionar o seu negócio.
Então, entender a questão, né? Hoje antigamente falava muito a questão do tráfico, né, de rua, né? Ou seja, né, quais são as oportunidades que você tem. Então, a questão do convênio é uma parte do seu negócio, mas a parte mais rentável é a parte onde que fica fora do convênio, né? Então, entender isso, que hoje a mão muda e principalmente a comunicação muda, né? E entender que existe um negócio fundamental, né, no segmento médico, principalmente clínico, que é um negócio chamado confiança. Né? Como se construir uma confiança entendendo que... Senão o cara não volta, né? Na verdade, o que eu vejo, aí a gente volta naquela parada do empreendedor de oportunidade e o empreendedor de acontecimento. Você entende a diferença? Vocês entendem a diferença? O meu, eu acho que foi de acontecimento, porque eu não tive escolha. Não, então. Aí vamos lá. O cara de acontecimento é aquele seguinte, ele, por algum motivo, ele teve que montar aquele negócio. Então, por algum motivo, ele montou uma clínica. O cara de oportunidade foi o seguinte, ele era médico, ele é médico ou é um profissional da saúde, trabalha em outro local e viu, cara, isso aqui tem uma brecha. Aí ele vai e monta o negócio. Mas para o cara executar todo esse roadmap que o Cícero acabou de falar aqui, aí ele tem que voltar um pouquinho antes e entender que aí é o que a gente fala, do estudo para ser um profissional administrador de uma clínica, ou um dono de uma clínica de verdade. Porque tudo isso que o japonês falou aqui, o Cícero falou, cara, a gente tem que... Será que o cara tem um CRM para ele saber quantas vezes o cliente dele voltou lá, para mim poder fazer o LTV que você falou? Entendeu? Será que ele tem um cadastro do paciente? Porque às vezes o cara tem o cadastro do prontuário, da parte médica. Mas o hábito daquele cara, ele conhece realmente o cliente dele? Então, sem isso aí, sem os passos anteriores, ele não consegue executar o roadmap ali que o Cícero está falando. É igual, como você consegue ver as informações do seu carro, do 360 do seu carro, como é que você consegue ver? Lá no painel. No painel. E chegam alguns casos tem que levar para escanear, né? Então, aí o scanner já é uma coisa além. O que a gente fala é o seguinte, detalhe, né? Quando o cara não consegue enxergar uma visão 360 do seu negócio, por parte, por exemplo, por números, um dashboard lá falando, quantas pessoas entram na clínica, quantos voltam, por que não volta, tudo isso, ele não vai conseguir aplicar isso aí. Isso tudo faz parte da educação empresarial, cara. Que aí o cara de acontecimento ou o cara de oportunidade tem que estar andando no mesmo nível. E o que acontece hoje? Que a gente tem casos dentro da nossa própria rede que é o seguinte, o cara era um empreendedor de oportunidade. Ele não era dono de clínica, mas ele era um empreendedor que já via isso. Então ele falou, cara, isso aí tem uma brecha. Então eu sei como eu vou contratar, eu sei como eu vou usar esse roadmap aqui que o japonês falou e vou implementar isso no meu negócio. Então muitos da galera que tá vendo a gente hoje aqui, o cara já tem uma clínica bacana. Aí ele pergunta, como é que eu vou sair do volume pro valor? Aí é voltar para trás. Cara, eu acho que a galera que tá aí assistindo a gente deve estar assim, pelo menos a galera que tá abrindo negócio deve estar se perguntando, beleza, eu tô entendendo o que os caras estão falando, mas como é que eu vou aprender isso? Aonde que eu aprendo isso? Uma das opções que você tem é justamente aquilo, né? Network. Então, a palavra fundamental network que é conexões, né? Ou seja, a rede. Né? Quando a gente começou lá na internet, lá 95, 96, né? Ninguém entendia internet era discada, o que é isso daí? Né? Ou seja, o que é net? Ou seja, a rede. Né? Então, como é que você traz essa rede? Eu costumo falar assim, né? Existem 5 coisas que você tem que saber, né? Primeira coisa, né? Que novos lugares te possibilitam você conhecer novas pessoas. Ao conhecer novas pessoas, você vai ter novas ideias. Ao ter novas ideias, você começa a ter novas atitudes. Com novas atitudes, você começa a ter novos resultados. Então, muitas vezes, né, o profissional ele sai da faculdade, né? Ele tem aquela rede de conexões dele que são os formandos da mesma turma, da mesma época, né? E muitas vezes caminham junto ao longo da sua vida profissional e crescem juntos, né? A Unimed é um exemplo clássico disso daí, tantas outras redes médicas, né? E hoje, muitas delas hoje estão fazendo equity em relação a esse negócio. Então, vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, do segmento de oftalmologia, né? Então, um dos profissionais, né, é um grupo, né, de oftalmos que são formados, né, em Botucatu, e eles, ao longo do tempo, eles começaram a entender que nós somos muito bons no que fazemos. E vamos olhar as oportunidades. Por isso que é muito importante você, profissional do segmento médico, você participar de congressos, para você possa ter novas conexões e você ter a oportunidade. E qual que era a grande oportunidade da década de 90? Era o quê?
era o famoso Lasix. Ninguém sabia o que era isso, era novidade, né? Rapaz, Isso, eu não sei o que era Lasix. O que era Lasix? que é justamente o quê? O procedimento técnico médico para você resolver o problema da miopia. Ah, E antigamente era o quê, né? O Carombera, que é uma unanimidade aqui na GOB, ele fazia isso daí no método antigo. Quando você tracionou esse negócio para a cirurgia a laser, você deu o quê? Você deu um upsell absurdo em relação a isso. Então, eu conheço um grupo de médicos em São Paulo, por exemplo, e naquela época era absurdo o valor, né, dos lasers, né, os primeiros lasers que chegaram no Brasil para fazer esse tipo de procedimento, custavam absurdos. Ora, eu tenho meu business, tenho meu negócio. Eu sozinho consigo comprar? Consigo. Só que isso vai me custar um custo de oneração muito alto para desembolso imediato, né? Então, a questão, o velho consórcio, né, ele funciona muito bem. E aí eu trago, assim, dentro da minha cultura, existe um negócio chamado Tanomoshi, né? Que é uma ajuda entre, né, os patrícios, que nada mais é, nada menos que um consórcio. Então eles reuniram-se 10 médicos oftalmologistas, né, que eventualmente participaram de congressos distintos em várias partes do mundo e entenderam que aquilo era uma oportunidade. Que era o quê? Era a inovação no segmento de cirurgias para quem tinha problemas de miopia. Então, ó, na cotização, né, eles se associaram a um hospital e fizeram a compra coletiva. Então, ou seja, fizeram, né, um partnership, né, para adquirir o equipamento. E assim, era uma coisa incrível, né? Porque um dos médicos, por exemplo, ele atendia uma vez por semana. Ele ficava aqui distante, né, a 120 quilômetros de São Paulo. Literalmente, ele enchia uma van com seus pacientes e levava até São Paulo e fazia 20 cirurgias, porque hoje uma cirurgia não dura mais que 15 minutos. Eu levei minha mãe e tomei um susto quando o médico falou que terminou. Cara, eu fiz a cirurgia. Eu falei assim, cara, a coisa absurda, em 15 Já pode ir minutos... embora. Acabou de entrar, mandou embora. Eu falo assim, cara, tipo, não tô enxergando. O cara daqui a 15 minutos, eu falei, caraca, eu tô enxergando. Pois é, loucura. E, obviamente, paguei um certo custo, né? E aí, esse é o grande lance. Quais são as oportunidades que você, do segmento médico, você está deixando passar por questão de novas tecnologias e talvez você esteja, né, se questionando assim, não tenho acesso, né? Então, entender de negócios é entender como é que você transforma o seu negócio de tal forma que você consiga escalonar o seu processo. A gente tem que entender que inovação é o quê? Justamente é você trazer aquilo que já existe de uma forma diferente. Existe uma frase que eu sempre costumo usar, que o chefe meu fala assim, a noiva é a mesma, o que muda é o penteado. Né? Se você pensar o que é o Uber, é o táxi antigamente. O táxi tinha uma única função, levar a pessoa do ponto A para o ponto B. O Uber faz da mesma forma. O que ele faz? A entrega é diferente. Então, hoje, você não precisa sair na rua, como saía antigamente, para achar um taxista passando para você fazer sinal. Não, e sem contar também que você já sabe o preço antes de entrar, né? O táxi não era assim, você ficava meio tenso. Quanto é que isso aqui vai dar? Tipo assim, é bandeira 2? Cara, vou pagar quanto, né? Então, isso. você empoderar o seu negócio de tal forma que você consegue tracionar. A gente chama de ramp-up. O ramp-up, como é que eu trago o crescimento do meu negócio dentro do processo? A gente tem que entender que processo, por isso que eu falo, o terceiro P, ele é fundamental. Você pode entender de pessoas, você pode entender o seu produto, o seu melhor do mundo. Mas se você não tiver um processo muito ajustado, que te traga exatamente o quê? Eficiência e eficácia, né? O tripé é eficiência, né? Você fazer efetivamente com o menor custo, eficácia você fazer muito mais rápido. E o processo te traz números, e é clássica aquela, né? Se você não tem números, você não tem como melhorar. Se você não consegue medir, você não melhora. O que não é medido não é gerenciado, né? Cara, e aquilo, como você falou, como o cara que tá vendo a gente agora, o dono, ou um gerente, um gestor de uma clínica, ele pode entender mais disso, buscar isso. Cara, a gente tem vários grupos de network na cidade, e eu sugiro, tem grupos provavelmente especializados na sua área, na área de saúde, na área de estética e tal, mas também tem grupos diversificados, que são os grupos de multissetor, de conexão mútua, que é onde que eu acho que a troca é muito mais válida, porque você tem opiniões de várias pessoas. Você pega a experiência dos outros. Tem uma história muito boa da minha família, é o seguinte, uma vez eu fiz alguma coisa errada, que eu não lembro o que foi, o meu avô veio me dar a bronca, ele falou pra mim assim, ó, você só tem duas formas de você aprender coisas na vida. Ou você vai ter que sempre errar para poder aprender, ou você escuta o que eu tô falando porque eu já errei e você não vai cometer esse erro. E aqui entra o que você está falando. Se você se envolve com um grupo de network e pega experiências, absorve a experiência das pessoas que já erraram,
você vai economizar muito dinheiro. Você Acho que antevê, né? mais que dinheiro, né? Você economiza tempo. Tempo, né? Que tempo é mais importante do que dinheiro. Tempo com é certeza. vida, né? Não volta. O dinheiro você reconquista, o tempo jamais. Cara, na verdade, o que acontece? Isso é um conceito que hoje no Brasil ele tem sido trabalhado e tá melhorando, que é você aprender com Você ele. trabalha com grupo de network. Que grupo que é o... Cara, a gente tem uma fraternidade. A gente não se considera grupo, É? porque grupo é grupo do WhatsApp, cara. Ah, entendi. Não, mas brincadeira. Na real, no final acaba sendo um grupo, mas a gente é uma fraternidade. Chama MBAR. Aham. Por que MBAR? Master Business Administration. E o R, de que é o R, né? É da vida real. Eu vou te dar uma real. dica aqui, nada contra o pessoal. Eu sei que o pessoal da área de saúde faz muito curso, muita pós e tal. Mas, cara, geralmente você vai fazer uma pós e o cara que tá lá na frente, lá te dando aquela teoria, ele é um teórico. É um teórico, ele não teve um negócio. E aqui não, aqui você faz uma pós, mas com ele aqui que teve negócio, com o José que tem um negócio, com o Cícero que tem um negócio, com o dono da pizzaria que tem um negócio, o dono do hospital que tem vários negócios dentro de um hospital, entendeu? Então aqui é uma pós-graduação da vida real. E a gente trabalha isso através de conselhos mútuos. Fala aí um pouquinho. É que a pós do médico normalmente ela é mais técnica, né? E normalmente para os outros setores de empresas, as pós elas são muito mais teóricas, né? Voltada para mercado mesmo, e acaba que o que o Hernani falou faz todo sentido, né? O cara tem 30 anos que dá aula, nunca pagou um DAS na vida e quer te ensinar a montar negócio. Não tem nada contra, o cara tem a teoria, mas ele nunca botou a carinha dele lá no campo, levar ao menos um ventinho, né? Ó, só lembrando, pessoal da pós-graduação, a gente não tem nada contra, eu acho top, dos mestrados e tudo. Inclusive, você falou de network, essa é um lugar onde você tá com um network muito apurado ali dentro da sala, porque, cara, quando a pessoa já tá fazendo um mestrado, ou ela tá numa pós, provavelmente, se for de instituição particular, cara, o cara já tá num nível acima. Porque não é nós temos uma educação muito cara. Então, quando o cara senta na roda ali, ele já tá numa roda que o network vale, às vezes, mais do que o que ele tá aprendendo ali, né, teoria? Não, mas o que você falou, cara, é fundamental, cara. Eu vou te falar com certeza. Inclusive, a gente tem curso de pós-graduação aqui. E eu te falo que as pessoas que saem da faculdade, ou não precisa nem falar de quem sai da faculdade, não, porque tem pessoas que só vão abrir um negócio depois de muito tempo já trabalhando de CLT. E eles não estão nem um pouco preparados, né? As pessoas não estão nem um pouco preparadas e você ter um mentor, né? Alguém que possa te segurar sua mão, entendeu? E falar assim, cara, é assim que faz, entendeu? Pô, lembra a primeira vez, não sabia nem para que servia um contador, bicho, entendeu? Não sabia nem... Não sabia nem que era obrigatório. Não sabia nem que era obrigatório, nem sabia qual é o tipo de empresa que seria feita, entendeu? Qual seria o... KENAI. Você que está assistindo, você não sabe o que é KENAI. Você sabe o que é KENAI? Não sabe o que é um KENAI, entendeu? Então, eu ficava assim, cara, não tem jeito, velho. Eu acho que, hoje em dia, eu acho que é fundamental. Eu acho que eu teria sofrido muito menos, né? Hoje participo de grupos de network. Se eu tivesse, desde o começo, já ter me inserido. Um grande amigo que me ajudou com tudo no início. E então eu fui o único mentor que eu tive, mas ele cuidava dos negócios dele, e a gente não tinha uma relação necessariamente de network, né? Era amigo, quando eu tinha alguma dúvida, eu ligava para ele, né? Mas eu tive oportunidade de entrar em grupo de network, mas você sabe o que eu pensava naquela época? O que eu vou fazer lá? Não tenho nada para contribuir, né? Eu vou fazer lá, vou fazer o quê? E aí, como é que é lá no grupo de vocês? Se chega lá um cara novato desse jeito. Cara, eu vou falar um pouco de metodologia, que aí eu Isso. acho que... Conceito de mastermind, eu acho que hoje tá bem desmistificado. Todo mundo já sabe o que é. Basicamente, é um conceito de mastermind. A gente tem um calendário onde cada encontro tem uma pessoa que vai ser o hot seat da noite, né? E é literalmente a cadeira quente. Não tem muito lazer nessa hora. A gente fala que... Cícero diz que é onde há choros e ranger de dentes. Haverá choro e ranger de dentes. Isso é bíblico, hein? Isso é bíblico. O Mastermind é bíblico, na verdade, né? Que nada mais é o quê? O cara vai levar a empresa dele, vai apresentar a empresa dele, e aí, dentro da nossa metodologia, a gente já tem um formato pronto ali, de quais informações ele deve levar, de como ele deve levar, e o grupo todo se debruçar sobre a empresa dele
e discutir sobre melhorias, sobre soluções para problemas, sobre como otimizar o processo, como otimizar a performance. Cultura, essas coisas, né? Tudo, tudo. E o mais legal disso, como o Hernani falou, o fato de ser um conselho multissetorial, eu acho que é o que faz a grande diferença. Porque se a gente for pensar que nem você falou, a faculdade não te ensina Uhum. a como ser um empresário, se você nichar muito, por exemplo, não é falando mal, mas pensa o seguinte, você pega uma turma de 10 médicos e monta um conselho. Cara, você tem 10 pessoas que... Que sabe a mesma coisa, que eles precisam saber outra coisa que ninguém sabe. Exato. E Exatamente. quando a gente junta um grupo multissetorial, e aí eu vou pegar, por exemplo, o Cícero, que mexe com plano de negócios, o Hernani tem uma empresa voltada para agronegócio, você com comunicação, eu com marketing, a gente junta e cada um vai ter uma visão diferente Sim, sobre como você pode otimizar a sua sim, empresa. com certeza. A gente consegue gerar mais valor para aquele encontro quando a gente tem ideias diferentes, visões de mercados diferentes. E aí, cara, muitas vezes o cara fala assim, pô, mas eu tenho uma clínica, o que que o cara do restaurante vai me ensinar? Uhum. Fala, cara, no mínimo, a logística de faxina deve ser bem parecida. Uhum. E a gente pode falar de marketing, pode falar de venda, Uhum. pode falar de administração, pode falar de jornada do cliente Uhum. dentro da clínica. Então, assim, sempre vai ter alguma Uhum. coisa que um mercado que você não espera vai te surpreender na hora dos encontros. Acho que vai justamente nesse conceito do Mastermind, né? Quer dizer, o que é o Mastermind? Né? Se você lê, para quem já leu, né, Napoleão Hill, né, outras literaturas, o conceito de Mastermind é justamente isso, você trazer as mentes mestras e você trocar a informação, né? Então, a força motriz da multiplicação da informação. Né? Você pode ter quem já fez matemática, né? Isso é progressão aritmética e progressão geométrica. A progressão aritmética é o Cícero aqui. Eu quero aprender sobre marketing digital. Ah, ok, vou lá, vou estudar literatura e vou testar. Agora, a minha progressão pode ser geométrica. Se eu, Carlão, você quer ser meu mentor? Me ensina aquilo que eu não sei, que não é uma habilidade minha, e eu ganho uma escalabilidade, por quê? Porque você é o cara que fez o skin the game. Ou seja, você fez toda a trajetória, fez todos os acertos, construiu seu roadmap, e eu ganho uma progressão geométrica em termos de escalabilidade, naquilo que você tem de aptidão e habilidade que eu não tenho. Então, o conceito de Mastermind é justamente essa troca, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? Então, seja, ter um mentor, ele é fundamental. Eu também acho, cara. Eu tive uma reunião, desculpa ter te cortado, o primeiro 1-a-1 que eu fiz com o Marco Carvalho. O Marco Carvalho, o que aconteceu? Ele é advogado. O Cícero conhece, ele estava aqui agora há pouco. Ele era advogado, um advogado, bem sucedido, não era o top advogado e nada. E aí um dia ele falou que ele foi fazer uma mastermind em São Paulo. Ele falou que quando ele foi fazer uma mastermind em São Paulo, ele falou que no primeiro dia, quando ele chegou dentro do quarto de hotel, ele não conseguia nem dormir. Que a cabeça dele fez assim, ó. Explodiu tudo. Aí ele falou o que ele fez. Abriu o laptop e escreveu um livro. Escreveu um livro. E hoje, o que fundou a autoridade dele, ele é considerado, né, o advogado da Maria da Penha, né? Foi aquele livro, entendeu? E quando que ele, na casa dele, ia parar para pensar, que livro que eu vou escrever? Eu preciso Qual o escrever um livro? tema? Eu nem livro vou escrever livro. Como que um livro... O cara, o mentor dele virou para ele e falou assim, velho, não adianta. Escreve um livro. Você pode escrever o que você quiser. De preferência, escolha uma coisa que não tem muita coisa no mercado, que vai ser mais fácil. Mas se você quiser escrever um livro sobre que tem várias coisas no mercado, também vai dar certo, entendeu? Mas você precisa de ter alguma coisa, porque o advogado ele é extremamente teórico, né? Quando ele se apresenta para as outras pessoas, quem que você é? Eu sou, sei lá, um advogado tributarista. Pô, beleza, quantos advogados? Eu conheço um monte de advogado tributarista. Agora, eu sou As aqui pencas. desse livro, entendeu? Ó, ele criou uma marca, entendeu? E, cara, só algumas pessoas entendem qual que é a importância disso, entendeu? E aí que entra a questão do Cara. mentor. Né? O mentor, ele entendeu, cara, olha só, você, por mais que você seja um advogado, você precisa de branding, entendeu? Enquanto você não aprender o que é branding, você vai ser só mais um.
Porque toda vez que alguém precisar de alguém da Maria da Penha, vai pegar, vai jogar no Google lá. O primeiro que aparecer vai ser o primeiro a ser resgatado. Aí, o exatamente. cara que fizer o tráfego mais bem feito leva. Na verdade. Sacou? É. Deixa eu só ponderar um negócio que ele falou aqui. Que ele falou assim, o que eu vou fazer lá, né? Como é que foi que você falou? Que, Sendo um cara novato. sendo um cara novato, né? Isso. A gente tem pessoas, empresários iniciantes, a gente tem empresários mais sêniores também dentro da nossa fraternidade, mas uma coisa que a gente fala assim, na largada, cara, ninguém é tão ignorante a ponto de não ter nada a ensinar, sabe? E às vezes o insight vem da simplicidade. A gente tem a mania de complexidade, né? Sim. A gente fala, cara, mas como que eu vou desenvolver, né, aquele Uma negócio mirabolante, estratégia, velho? né? E às vezes é uma coisa simples. Eu mandei um Rios pro Hernani esse dia, ele falou, falei, tá vendo? Para inovar você não precisa gastar um rio de tecnologia. Então, às vezes, cara, um insight Uma simples, frase, uma palavra. uma palavra. Muda o jogo e às vezes muda o jogo de um cara grande, que é um cara que já está consolidado no mercado de alguma forma. Então você aqui, ó, do setor de saúde, clínica, estética, odontologia, vou falar uma parada para vocês, escuta isso que eu tô falando. Macaco que tá dentro da árvore, pô, não sabe o tamanho da floresta. Se você continuar dentro da sua clínica, só envolvido ali, com sua equipe, você não vai saber o tamanho da floresta. E às vezes que eu falo isso, cara, é o seguinte, o cara não sai da clínica dele para olhar o que está acontecendo na rua onde ele tem um estabelecimento comercial ou o prédio. E às vezes o vizinho dele, que não tem nada a ver, está fazendo uma coisa que ele podia adaptar e colocar dentro do negócio dele e ele está perdendo a oportunidade. Então aqui no MBA é isso, cara. A gente traz as pessoas no conselho mútuo para ele estar observando também o que as pessoas estão fazendo que serve para o negócio dele. Então, independente de tamanho, cara, vai ter o lugar pro cara. Comecei ontem, abri meu CNPJ, tenho meu primeiro cliente. Cara, você tem alguma coisa que pode ser ensinado. E aprender também. Isso é agente de transformação, né? A gente vai até além, tá? Se você pensar sobre o termo de gestão, né, as grandes empresas têm um conselho de administração. Por que ele tem um conselho de administração? E as pessoas que sentam na conselho de administração são pessoas que não são da empresa. Uhum. Ou seja, é batida a frase, mas você é a média das 5 pessoas às quais você mais convive. Então, quando eu trago dentro do conselho de administração, né, um administrador, né, mais experiente, muitas vezes de uma outra área que não tem nada a ver. No segmento médico, eu trago lá um conselheiro do segmento automobilístico. Né? Não precisa ir longe, não. O Nubank chamou a Anitta para ser conselheira. Não é muita referência, mas ok, tá valendo. Né? Então, por que você traz os conselhos de administração? Justamente para você trazer o quê? Novas ideias. Se você é a média das 5 pessoas, quem é que você está trazendo no seu ciclo de convívio? Então, o que a gente traz em termos de transformação dentro do MBAR, né, nesse sentido? É você replicar um conselho de administração, que obviamente, você gastaria um certo investimento para você ter mentoria, contratar mentores, né, consultores de negócio, aonde você tem pessoas que hoje estão, a gente fala skin the game, ou seja, estão no jogo realmente, da vida real, efetivamente, é você ter a oportunidade de você capturar essa informação. Muitas vezes a gente fala assim, o que muda o jogo? Muda o jogo, não existe uma fórmula mágica. Eu costumo dizer assim, uma frase simples. O que é simples e óbvio que você não está fazendo hoje no seu negócio? E principalmente como é que você está enxergando as ameaças, as oportunidades que estão próximas de você. Quer um exemplo? Vamos falar sobre Botox? Bora. Bora? Gosto de Botox. Gosto de Botox? Botox é igual crack, gente. Depois você faz a primeira vez, tá? Deixa eu fazer só um complemento aqui ao que o Cícero falou. Tem que lembrar que quem está de fora consegue ter uma visão mais clara, com certeza, do que a gente que está ali dentro, focado. Você tá no meio do turbilhão aqui, o cara tá lá de fora, você dentro do furacão. A saída do furacão é aqui, tu tá indo para lá, né? Mais um motivo para se fazer parte de um conselho estratégico, né? Você levar aquela situação ali para quem não tá focado ali e às vezes a saída é simples e não consegue chegar. Botox. Vamos falar sobre Botox. Botox. Gente, vamos lá. Quando o ácido botulínico foi descoberto, quem é que fazia a aplicação do procedimento? Era médico antigamente, não era? Era exclusividade dos médicos. E hoje, passados 5 anos... hoje em dia tem muitas dentista, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta. Então, entender muitas vezes, né, aonde você não consegue enxergar,
Porque é aquilo que o Hernani acabou de falar, né? O macaco está na árvore, não sabe o tamanho da floresta. E muitas vezes o que a gente mais escuta ouvir, né, tanto em consultoria, né? Eu falo assim, cara, qual que é o seu desafio? Cara, eu não tenho tempo. É. Quem não tem tempo para investir naquilo que é mais importante, que é em conhecimento, que é Na relacionamento, verdade, não tem prioridade. não tem prioridade. Então, assim, todo mundo sabe matriz de Schoenberg, né? Uhum. Ou seja, importância e urgente. Mas hoje as pessoas acham que importante e urgente, você está na clínica e você está gerando resultado. Mas muitas vezes, uma conversa fala assim, olha, o mercado está indo para cá, existe uma ameaça. Ou seja, isso deixa de ser exclusividade médica, clínica médica, e passa a ser permeado, né, por tudo quanto é profissional da saúde. E aí você começa a ter o quê? Exatamente o quê? Você sai do oceano azul e passa para o oceano vermelho, que é o que acontece hoje no mercado, né? Você tem qualquer tipo de produto de mercado, você tem produtos falsificados hoje, e isso atinge o seu resultado no seu negócio. Então, entender a importância da rede network é entender o que, cara, eu preciso estar em outros ambientes para poder visualizar, ou seja, a visão do além do alcance, né? Eu sou o termo do Thundercats, né? Muito antigo. A grande maioria dos profissionais não sabe o que é isso. É o quê? Você antever. O que é a antevisão? É você enxergar aquilo que a grande maioria hoje não está chegando e ter a previsibilidade de futuro. Né? Quem diria que o Whey hoje, né, que é um produto hoje de prateleira, há 8, 9 anos atrás, era um produto extremamente caríssimo que você só importava hoje. Né? Então, de fato, como é que eu sou o mercado do segmento de saúde e onde é que estão as oportunidades, né? Antigamente, quando falava assim, né? Quem lembra da Herbalife, né? Nada contra quem vende Herbalife, tá, gente? Tá certo? Né? Amway, lembra da Amway? Da Amway. Então, ou seja, a gente não falava sobre marketing afiliado, a gente não falava sobre novas opções de você tracionar o seu negócio de forma que se tivesse novos canais de oferta e venda de produtos, né? Então, você tá numa rede network, isso faz a diferença. Cara, eu vou te trazer um exemplo aqui que isso é dentro da nossa rede, fraterno nosso. O que aconteceu? O cara tá lá dentro da rede, tá conectando com outras pessoas, viu uma oportunidade. Criou um cartão de benefício de saúde para colaboradores. E aí eu vou te falar como ele criou esse cartão de saúde. Comprou um chip de celular, que precisava de um número, e dentro do grupo dele, do Smart Connection dele, ele fez as parcerias estratégicas e montaram uma empresa sem dinheiro. Dali, hoje o cartão tem mais de 1.000 vidas dentro. Daí o cara, a oportunidade. O cara não é médico, o cara não entende nada de medicina, mas ele comprou uma clínica de saúde, entendeu? Tem o cartão. Tem o cartão. Ou seja, fechou o 360. Fechou o ciclo. Aí, 360. não, pô, mas beleza. O odontologista pode botar botox? Pode. Pô, vamos botar um odontologista para atender a odontologia e a estética. Eventualmente E botar aí, um botox automaticamente, lá. o que eu estou fazendo? Estou fazendo o quê? O upsell. Então, ou seja, estou aumentando o ticket médio. Eu aumentando o ticket médio, Botox é recorrência. É isso que eu ia falar. O Botox, Eu aumento o quê? Botox, O LTV. O Botox vai pro LTV. Então, não existe mágica, né? Existe o quê? Uma coisa de estratégia. Existe uma lógica por trás disso. Quando você está na sua clínica fazendo o procedimento, você não tem tempo para ter acesso às estratégias. Então, o que é que você precisa enxergar, né? Ou seja, quais são as métricas, né? A gente chama, as métricas são fundamentais. Qual a estratégia que eu utilizo para fazer o upsell do meu produto, aumentar o meu LTV ao longo do tempo? Porque o cara vai aplicar Botox por um bom tempo, vamos combinar? Então, assim, vamos botar os valores hipotéticos aqui. O quanto é que você traz em termos de resultado e esforço? Então, você fez uma única venda. Não, e um Botox dura 20 minutos. E dura 20 minutos e o cara fica na tua clínica 1 hora. Nessa 1 hora você já está vendendo um monte de coisa para ele. Não é? Se você tem um time de vendas preparado, ele tá lá, aqui, sentado aqui, esperando, né? Você já tá lá com o cara com o tablet ali do lado, olha só, tem esse outro procedimento, tem esse outro aqui, entendeu? Que é justamente aquela mágica da conta, né? A grande maioria das pessoas não sabe fazer conta porque a gente odeia matemática, porque a primeira coisa que você tem que aprender na sua vida é o quê? Decorar a bendita da tabuada. E ali já começou o rolê da briga que eu não gosto de números. Mas entender essa escalabilidade, quando você faz uma venda, você tem recorrência ao longo do tempo, e você empilha isso, uma conta rápida, né? Ou seja, se eventualmente eu atendo 10 clientes e vamos supor que eu faça um procedimento, né, de R$1.000, então eu tenho R$10.000 no primeiro mês.
Se no próximo mês eu consigo mais 10 clientes e ele tem uma recorrência ao longo do tempo, né, são mais 10. Então, eu perdi 10 mais 10 são 20. Se eu fizer isso ao longo do tempo durante 12 meses, então de 10 mil eu vou ter 120 mil reais, né, por um período de recorrência ao longo do tempo, com esforço único de venda. Entender o seu game, o seu negócio na sua clínica médica é entender que você Eu vou simplificar o que ele falou. Sabe o que você gasta com tráfego pago? Você vai gastar para fazer um anúncio e vai vender muito mais depois. É basicamente isso que ele falou, simplificando. Na verdade, ainda vou dar mais um exemplo. Vai falar, Não, eu ia falar o seguinte. E segmento de saúde, ele ainda tem uma vantagem. E se você estabelece relação de confiança... É, para sempre. É. Cara, O LTV é costumo infinito. dizer, toda família precisa de um dentista confiável, um advogado confiável, E um médico. mecânico e um contador. O médico até que nem tanto. E um contador. Cara, se o seu advogado, você não confiar nele, ele acaba com você. O contador, a mesma coisa. E dentista, cara, o dentista, para sair de 300 para ir para 30 mil, é assim, ó. E o mecânico, bom, todo mundo já sabe, Cara, né? tu tocou num ponto aqui e eu vou dar um exemplo que acontece agora, a gente lá dentro da fraternidade já virou case, então fica fácil para todo mundo. Mas chegou um contador lá do nosso ciclo e falou lá na rede, no meio lá do grupo, como ele estava fazendo para diminuir imposto pro pessoal que ele é especializado em salão de beleza Uhum. e barbearia. Como ele estava É o Gustavo, não? Não. Não é o Gustavo. Mas o Gustavo também tá na nossa fraternidade. Exatamente, na nossa fraternidade. Como ele fazia isso para diminuir o imposto do pessoal, porque por causa da bitributação. Aham. Aí ele falou, ó, se você pegar uma máquina que faz o split direto, você não vai bitributar nem você e nem o seu profissional. Aí o cara da clínica, uai, eu pago pro meu médico, tô pagando também bitributação. Como é que eu faço? Aí, troca a sua máquina, faz assim assado. Então, na hora que o cara pagou a consulta, filho, dinheiro pra cá e o imposto sem bitributação. Mas, pô, o cara que tá dentro da clínica, ele vai ter uma sacada dessa? Às vezes ele paga uma taxa de cartão muito mais cara, Uhum. porque ele não sabe. Mas lá, velho, quando você tá num grupo, a galera tá ali, pô, cara, eu tô pegando a máquina aqui, velho, a taxa aqui tá mais barata. Entendeu? Aí volta lá atrás no painelzinho que a gente já falava. Se tu não conhece os números, cara, 1 centavo na sua operação ali de cartão vai fazer a diferença lá no final. E às vezes no grupo você vai economizar 1 centavo com uma dica dessa aqui, que no final do ano tu tá pagando a festa de confraternização dos seus funcionários. Então, tipo. Não, e tem que lembrar o seguinte: quando você parte para a seara de imposto, o que você economiza de bitributação, às vezes a taxa da máquina passa a ser insignificante. Uhum. Porque assim, a gente já é mais bitolado nesse negócio de taxa. Mas pensa esse cara que paga 18% de imposto. Se ele deixou de pagar 18%, porque ele pagava 18%, bitributou é mais 18%. E ele já botou 18% no bolso, meu amigo, no final do mês isso aí... A gente tem um lema lá. Tem empresa que não tem lucro de 18%. Não tem. Uhum. A gente tem um lema na nossa fraternidade que é os 3 Fs. Né? Fraterno, fortalece fraterno. Não visando especificamente, né, a questão, né, de venda de produtos e serviços. Mas fraterno, fortalece fraterno é justamente, a gente propicia que dentro dos conselhos estratégicos, conselho mútuo, a gente traga o quê? A troca de ideias para que gerem resultados. Lá tem concorrência? Pode ter 2 pessoas do mesmo nicho, por exemplo? A gente tenta não colocar. Uhum. A gente Não, busca vamos devagar. Calma. Vamos devagar. A gente... A gente tem pessoas do mesmo nicho. Mas como a gente tem essa separação dos conselhos, aí é isso que o José ia falar. No mesmo assim, conselho. na fraternidade, a gente tem, por exemplo, acho que contador, a gente tem 3 ou 4 contadores dentro da fraternidade. Uhum. Mas a gente não tem eles dentro do mesmo conselho. Entendi. Até por uma questão de... A nossa separação é por escala de maturidade. Uhum. Né? Então, a gente leva em consideração, né, o tempo de existência da empresa, o faturamento, a quantidade de funcionários e a trajetória aí dele. não é prejudicial, por exemplo, se você botar todo mundo que tem muita maturidade, como que o que tem menos maturidade vai conseguir maturidade? Não. Tem um conceito. Ah, tá. É porque, pensa assim, vamos supor que você tem tua clínica e você fatura 1,5 milhão por mês. E eu acabei de abrir minha clínica, tô faturando ali mal e porcamente 20 mil por mês. Uhum. Qual é a conversa que a gente vai ter? Não sei. Não
o problema que eu passo não tem nada a ver com o problema que você passa. Normalmente o meu problema é venda, é captação, que não é problema. Que não é problema. Que na verdade é simplesmente o quê? É sintoma. Uhum. Ah, tô resfriado, mas qual que é o problema? Uhum. Enquanto na tua clínica, que já fatura 1,5 milhão, você está pensando em como que você vai escalar, seu problema talvez seja RH. Talvez o cara queira fazer um equity, entendeu? Então, ou seja, o que a gente traz de maturidade? Porque não necessariamente no mesmo segmento. Né? Eu estou trazendo empresários que estão na mesma jornada. Então, quando você está na mesma jornada, meio que os sintomas são similares. Então, por isso que a gente sempre tem um master, né, dentro dos conselhos, né, que a obrigação dele é a gente ter uma trajetória, né, para você trazer o conhecimento. A geração de conhecimento ele é fundamental para que haja crescimento. Então, aquele cara, é mais ou menos assim, né? Eu tô lá, eu entrei comecei a fazer uma arte marcial, por exemplo. Pô, sou faixa branca, né? Pô, vou botar o cara de faixa branca pra lutar com faixa preta? É isso. Basicamente é isso. Então, assim, a gente coloca o pessoal dentro do mesmo nível, então tá. Ok, o cara é faixa branca, até a faixa amarela, a faixa azul, você pode lutar porque as pessoas estão mais ou menos no mesmo nível. E aí você propicia o quê? O crescimento. E aí a gente faz a mensuração ano a ano, né? De tal forma que no próximo ano, né, de acordo com o crescimento dele, ele vai passar para um outro grupo, né? Então alguns vão ficar no meio da jornada, outros vão crescer, outros vão rampar. Né? Então, a problemática e as dificuldades, né, os sintomas são outros. Então, o objetivo é trazer essa questão de transformação, que a gente fala, cara, trazer essa energia. O que é trazer essa energia? Efetivamente, trazer o que eu tenho de bom, o que vocês têm de bom, e quando somadas as nossas forças, a gente multiplica, que é o conceito da PG, progressão geométrica, senão eu vou fazer a progressão aritmética, eu vou lá, ok, estou faltando 20 mil, mais um. Não. A escalabilidade é a dobra da dobra. Quando você traz a dobra da dobra, você traz resultado. Exponencializar resultado só acontece na medida em que você ou adquire novos conhecimentos ou você faz parcerias e associações e aprende com a escala do outro. Né? Então, o caso que o Hernani colocou aqui do split, assim, cara, realmente, então, assim, estou economizando quanto? Porque na medida em que eu já... O procedimento, ao passar o cartão de crédito, eu já pago o médico, já pago a minha clínica e já evito a questão da tributação. E também, eu acho que nesse caso aí, o próprio médico que vai acabar pagando o imposto, não é não? Sim, ele já pagaria. É porque normalmente funciona assim. Não, eu sei que já pagaria. Ele já pagaria. Outra forma, o dono da clínica teria que pagar todo o imposto para depois o médico pagar. E o médico paga novamente. Aí com o split, cada um paga o seu imposto. O dono da clínica paga só do dinheiro que fica com ele e o médico que paga o outro. E essa solução não é nova. Né? Porque essa solução a gente já utiliza já em algumas localidades de moedas locais. Por exemplo, para quem for para Morro de São Paulo, você vai descobrir lá que você, na verdade, não vai usar dinheiro. Tem uma moeda local lá. Tem uma moeda local. Então, você faz o passeio de barco, paga o restaurante, paga o hotel com uma moeda única, que é debitada no seu cartão de crédito. E toda vez que você paga com essa moeda única, o cara lá que faz o rolê do passeio, que faz a tirolesa, ele já recebe na conta corrente e o município já recebe o seu imposto já separado. Então, você vê que não é uma solução única exclusivamente. Isso é legal? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Se isso é legal. Juridicamente, sim. Juridicamente, sim. Tanto é que a prefeitura fez o MVP, né, nesse município, em Morro de São Paulo, justamente por quê? Porque a grande dificuldade era o quê? Era a sonegação. Então, ou seja, eu com moeda única, eu evito a evasão... Caralho, agora eu entendi. Agora você entendeu? Dinheiro em espécie, velho. É uma coisa, agora lá não tem dinheiro em espécie, tá rolando lá. Ou seja, foi uma forma inteligente de você recolher o ISS sobre a prestação de serviço, de tal forma evitar o quê? Mitigar a evasão de divisas. Caraca. Ou seja, é uma solução, né? A priori, para você tanto faz pagar em dinheiro ou pagar em cartão. Agora, para você pagar em dinheiro, cara, só tem um caixa eletrônico no de São Paulo. E reze, né? Para ter dinheiro lá. Para ter dinheiro. Está funcionando. O que eu fiquei pensando da grande vantagem aí que tem nessa situação toda aí era justamente assim as taxas de cartão, essas coisas. A taxa de cartão cai em cima dessa ou não? Sim, sem dúvida. Com certeza cai. Sem dúvida. Mas o que acontece? Você está pagando com cartão... Eu achei um negócio sensacional. Não, é isso. Mas é isso quando você está no... Porque isso é uma estrutura que a gente começou lá, quando a criação da Cielo, a gente começou a pensar,
ganhava dinheiro. Basicamente com o aluguel de maquineta, né, e com a taxa do cartão. Uhum. A terceira fonte de receita é a antecipação, porque todo estabelecimento, você que tem cliente, De caixa. você vai precisar de caixa. Uhum. Por isso, quando você não tem caixa, você faz antecipação. Então, quais outras potencializar este negócio? É você gerar novas fontes de receita. E aqui fica a dica do já para você que tem clínica, o quanto gerando de múltiplas fontes de renda para o seu negócio. Como é que você consegue fazer isso? Na medida em que você começa a ter acesso ao quê? A outros modelos que não são do seu segmento e que, eventualmente, ele, por similaridade, ele para você. Bicho, você tá falando, eu faço isso e eu nem sabia que eu fazia isso. A gente tem aqui no Isaacs, a gente tem uma mentoria que ela é gamificada. E o cara vai ganhando ponto e ele consegue comprar horas com o mentor. Sabia, bicho? Não acredita nisso? Por isso que eu falo. Eu fiz de maneira inconsciente a parada. Então, a questão é, quando você faz de maneira consciente, você tem um resultado. Quando você Sim. tem entendimento. E eu não tinha da onde... Eu quero agora estudar sobre isso para poder fazer o negócio... A gente vai cobrar juros agora. Então, é justamente o que a gente fala assim, porque o plano de negócio é a última coisa que as pessoas fazem. Esse é um fato. Do plano de negócio quando ele tem que captar um recurso subsidiado, um FCO da vida, que aí a instituição financeira fala assim, me apresenta um plano de negócio. Ou quando eventualmente ele vai fazer um equity, né, vai vender a empresa dele, ou eventualmente ele vai trazer uma parceria. Me plano seu plano de negócio. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é um plano de negócio, porque você tem a possibilidade de errar no papel. Você não precisa errar, né, na sua trajetória. Então, quando você tem a possibilidade de você responder 4 perguntas fundamentais, que é o que você resolve, para quem que você resolve, como é que você resolve e o quanto é que isso te custa e quanto é que isso vai te gerar de receita, você entende quais são as ferramentas necessárias, quais são os canais e o que você precisa e quem são seus parceiros. Então, as pessoas confundem plano de negócio com uma planilha Excel. Plano de negócio é muito mais que uma planilha Excel. É o norte, cara. Você falou, porque você tem a chance de errar no papel. É pior do que... Não é a questão de você ter a chance de errar no papel. Se você não tem um plano de negócio, você não sabe para onde você está indo. O negócio é ligar o carro e não sabe para onde você está indo. O fato é esse. Então, hoje, a grande maioria... Vou botar um exemplo aqui, né? Não tem nada a ver com segmento médico, mas eu vou botar este exemplo. Tá? De um cliente meu que ele falou assim, cara, é o seguinte, eu, durante a pandemia, perdi meu emprego, resolvi fazer um curso de paneteria. Aprendi a fazer pão. Que bacana, tal. Eu quero montar uma paneteria, porque tô vendo que tá todo mundo ganhando dinheiro. Quem já ouviu a história da paleta mexicana já sabe muito bem como é que isso acaba, né? Então, tá ok, vamos fazer a mentoria. Montamos o plano de negócio. E ali ele entendeu que o negócio dele não era paneteria, né? Então, assim, rapidamente, né, existe em Brasília aproximadamente 17.490 estabelecimentos que entre padarias, cafeterias, né, e similares que utilizam pão artesanal, né? Hoje, a maioria do pão artesanal hoje são fabricados, né, por 4 grandes produtores que não têm a capacidade operacional. E muitos cafés, surpreendam-se vocês, alguns inclusive trazem, né, os pães da Alemanha, outros trazem de São Paulo, Goiânia e outras localidades, para suprir o mercado nacional. Por quê? Porque é uma tipologia de pão diferente. Então, ele estava entendendo que o negócio dele era montar paneteria para vender o pessoal da entrequadra. E quando ele entendeu que o negócio dele, que a capacidade operacional ociosa dele... Dava para atender essa galera toda. Então, ou seja, quando ele fez esse exercício, ele entendeu que, cara, eu estou vendendo para o público-alvo errado. E ainda estou pagando aluguel, estou pagando um monte de coisa aqui. E qual que é a consequência disso, né? Eu falei assim, então, eu só tenho um desafio para ele. O seu desafio é o seguinte, você contactar 2 tipos de clientes. O primeiro, uma cafeteria hoje que trabalha com produtos, né, que zero lactose, que não tem glúten, de longa fermentação, e você vai buscar uma padaria que não produz pão, né, que compra de terceiros. Cara, na primeira investida que ele teve, ele falou assim, cara, tô com um problema. Qual que é o problema? Não tô considerando a demanda. A demanda que o cara me fez, simplesmente toma toda a minha capacidade produtiva do mês. Que bom. É o tipo de problema que problema bom, né? Problema bom. Então, ou seja, muitas vezes, ter a visão, que a gente chama de clareza, né? Então, ter clareza do seu negócio, muitas vezes é o quê? Você olha para o lado, quem está fazendo está ganhando dinheiro. Eu vou fazer igual.
Só que a pergunta é, qual que é o seu diferencial? Você na clínica médica, qual que é o seu diferencial? E eu vou dar um exemplo sempre clássico, né? O que te faz você pagar R$ 30 no ingresso de um circo que está no Tagua Park, e você pagar R$ 1.500 no Circo de Solé? Só vou lançar essa pergunta para você, que é dono de clínica médica, você que tem o seu negócio de varejo, no local físico, você que tem o seu negócio no e-commerce. A experiência, o valor agregado, né? Então de novo, mar vermelho e mar azul. Você está hoje brigando por preço, ou você está... E o Circo de Solé não tem nem concorrente. Cara, Cobra o preço que quer, não tem nem concorrente. Ó, nesse ramo, né, da saúde aqui, a gente tem um parceiro que é o seguinte, ele tem uma clínica tem um renome na cidade. E a clínica dele faz 600 agendamentos por mês para uma unidade. Ticket médio por volta de R$ 300. Você consegue fazer isso na sua clínica? 600 agendamentos. Aí, Renane, como é que ele faz? Cara, ele tem a trilha lá do roadmap e tem uma outra parte que é uma parte que a gente prega aqui, que é a educação empresarial. O que é educação empresarial nisso aí, Renane? Pô, quanto você está treinando o seu funcionário para ele chegar numa excelência de vender uma consulta sabendo que o seu cliente só vai ter atendido daqui 2 meses. Entendeu? E fazer ele voltar, Então, tudo isso, o network vai te ajudar nisso aí, cara. Não... E outra, eu vou falar, você tem audiência aqui, você tem a galera que vai escutar e vai ver que não tá numa capital. Ah, Renan, eu não tô na capital. Como é que eu vou fazer network aqui na minha cidade? Cara, sai da clínica, vai procurar os grupos. Aí, cara, eu vou falar teoricamente, mas funciona. O grupo do futebol lá que você anda, pô, às vezes se você parar um pouquinho de jogar a bolinha lá e trocar uma ideia com a galera lá, vai funcionar. Sem ser de futebol, né? Sem ser de futebol. Hoje o beach tênis tá na moda, cara. Ah, o grupo do beach tênis. Aí umas associações que são mais antigas dentro da cidade, que é uma coisa aqui que o Cícero fala muito, associação comercial. Procura a associação comercial lá, pô, vai entender o que os empresários da sua cidade estão fazendo. Uma outra parada, Rotary Club, cara. Entendeu? Que faz ação social, e geralmente quem faz ação social, ele já tá num nível maior de entendimento, ele já tem uma estabilidade em alguma coisa. Então, Na tua igreja. na igreja, cara, todo mundo, hoje tem muita igreja que tem grupo de empresários dentro da igreja. Então, fazer network, cara, só basta se movimentar. Então, isso Está muito mais próximo. Eu costumo dizer assim, a sua solução está exatamente à distância de uma pessoa. Então, pensa. Quem é que do seu círculo de amizade pode te conectar com um empresário, um empreendedor, que é a sua solução da sua dor? E como que eu acho a MBA, se um dia eu precisar? Cara, MBAR. o MBA, o MBAR tá na rede social, cara. Essa é a nossa porta. Mas só isso? Não, MBA? @MBA_BR. No Instagram, vocês vão achar, botou MBA lá, o primeiro que vai aparecer, cara. Com o nosso tráfego, sem o nosso tráfego, é a gente. E, cara, a gente tem outros meios também, os nossos fraternos, que é um meio de captação. Hoje tem quantas pessoas no total lá? Cara, hoje a gente tem 70 fraternos. E hoje, graças a Deus, entrando mais, viu? Desculpa aí chegar um pouquinho atrasado aqui para o bate-papo inicial, mas foi por isso, porque eu tava com um fraterno explicando e entendendo para ele, que é um restaurante aqui conhecido da cidade. Cara, ele falou, cara, eu quero entender. E a gente foi lá e explicar para ele por que ele devia estar dentro. Entendi. E quais os benefícios dele estar lá estudando com a gente. Que a gente brinca, mas a gente ajuda o empresário a evoluir, cara. Justo. Mas o mais importante, assim, é você ter essa visão, né? Ter a mente aberta, né? Participar de grupos de network é fundamental, né? Seja para relacionamento, seja para aprendizado, seja para negócio. E aí você vai se adaptar, e aí você tem que entender aquilo que atende a sua expectativa, a sua necessidade. Não existe um grupo, eu costumo dizer, não existe um grupo melhor que o outro. Existe aquele grupo ao qual você se identifica. E um fator fundamental é o quê? É o que isso gera de crescimento e qual que é o nível de confiança que você tem. E aí, obviamente, né, tudo é investimento. Então, você vai investir, faça a conta, né? Aquilo efetivamente vai te trazer ROI, vai te trazer, atende a sua necessidade naquela dor, naquele momento. A conta é simples, né? A gente tem vários casos lá, né, no próprio BNI, né? Inclusive é fraterno nosso também, né? Que ele falou assim, cara, entrei aqui e, cara, no primeiro encontro aqui já deu ROI.
né? Comigo também aconteceu isso. Então, Intenção, né? intenção. Você tem que ter sempre a intenção. Não é ir por ir, ou ir com a ideia de um grupo de amigos, ou ir só com a ideia de vender, também normalmente tende a não funcionar. É o posicionamento que você tem lá dentro. Eu falo que é ir com o coração aberto Eu sempre, e quando ter uma boa convido, intenção. toda vez que eu convido alguém para alguma rodada de network, e principalmente lá no caso do BNI, que é muito cedo, eu falo pro cara, seja o primeiro a chegar. Por que que eu falo pro cara, seja o primeiro a chegar? Porque a mágica, ela não acontece no clímax ali da reunião, ela acontece no começo e no final. E quando você chega ali no começo, você conseguiu conversar, formou as primeiras conexões ali, e essas conexões vai com você na rede de network até o final, entendeu? Tem uma frase que o José fala muito, né, José? Qual que é? De qual delas? O importante é com... E aí 70% do processo é comparecer. Eu, Os na minha outros opinião, 30 além de comparecer, é aparecer. Caramba, entendeu? agora eu vou te dar uma... Aí é os outros 30%. Eu vou deixar aqui uma dica pro pessoal. E vocês querem começar no network, beleza? Qualquer lugar que você vá, primeira regra, que eu acho que é fundamental. Se for evento, por exemplo, chegue cedo. Se você tem condição de comprar o melhor ingresso, se for um evento pago, Sim. cara, se tiver o mais top do top, Não você é tem que estar melhor lá. por acaso, né? Não, é à toa. É porque as melhores pessoas vão estar estar lá, naquele né? ambiente. Aham. E por que você chega cedo? Ah, eu quero falar com o Cícero que vai dar a palestra. É isso. Na É isso que eu real, falei. se você chega cedo, provavelmente o palestrante está sempre ali olhando como é que tá o Sim. movimento. Você consegue falar com ele antes. No final do evento, todo mundo quer falar com falar ele, com o cara já está saturado, ele vai te atender, porque faz parte do Sim. trabalho dele. Mas ele não vai te dar a mesma atenção quando Do tá lá. começo, exatamente. E outras vezes você está no melhor espaço e, cara, você não precisa nem mais do palestrante naquele momento. Uhum. Porque as pessoas que estão ali, às vezes, faz mais efeito para você dentro da sua oportunidade, da sua rede, do que o palestrante. E justamente, muitas das vezes lá, os eventos de network que eu participei também, aí você encontra as pessoas que aí tem muito a ver com o nível de maturidade. Né? Você encontra pessoas que estão com o mesmo nível de maturidade com você e muitas das vezes essa pessoa quer fazer uma parceria. Ela está precisando de uma parceria ali para poder sair daquele momento ali que ela está. Né? E já aconteceu comigo, por exemplo, no marketing digital. Eu estava lá montando uma estrutura para poder atender pessoal de clínicas de estética e eu tinha muita dificuldade ali. E aí lá dentro eu conheci uma pessoa que tinha uma clínica de estética, que conhecia várias outras pessoas que tinham clínica de estética e ali eu consegui abrir muitos mercados, né? Coisa que lá eu tinha ido para esse evento, era um evento simplesmente de marketing digital. Ela estava lá querendo aprender marketing digital para a empresa dela, eu estava querendo aprender um pouco mais, mas estava lá o palestrante lá, mas foi aqui que eu fechei negócio. O Roy tava do seu lado, né? O Roy tava do ladinho. A última dica que eu vou dar aqui pro pessoal, aqui é principalmente o pessoal da saúde, que vai muito em congresso. Uhum. E tem muito pessoal das clínicas tal, que é casal. Uhum. E aí vai os dois juntos pro congresso. Meu irmão, fique tranquilo, tu não vai perder tua mulher e nem você vai perder teu marido. Mas separa, cara. E aumenta a quantidade. Aumenta as possibilidades. E outra, se os dois juntos vocês vão conhecer duas pessoas, porque é um de cada lado, os caras separam, vocês vão conhecer 4. Uhum. E outra, no intervalo, muda de lugar. Não senta no mesmo lugar, não, cara. Muda de lugar, você vai estar sempre conhecendo gente diferente. E aí vem aquela. Igual você falou, pô, eu tava num evento que tinha o pessoal da estética. Independente de você ser do mesmo ramo, você tá fazendo um congresso do mesmo ramo, mas, cara, vai ter um cara que tá numa cidade diferente, aplicando uma técnica e uma metodologia diferente. Uhum. Que na hora que você senta com ele, agora você falou, pô, esqueci o palestrante, Uhum. já fechei um negócio aqui do lado, já fechei uma parceria. É isso, cara. Tá junto? Ah, é casal? Separa, velho. Aquele momento ali, beleza, é profissional. Casal não, separa. pô, sócio também pode ir Sócio um pra também, cada lado, é, né? Não um pra fica cada perto, lado. não. Uhum. Entendeu? É isso, cara. Ó, Bota... Afinal de contas, a sociedade é um casamento. Se você não tem negócio e vai fazer um negócio, eu vou te falar, as mesmas discussões que você tem com a sua mulher, você vai ter com o seu sócio. Já tô te avisando. Velho, eu vou discordar de você, velho, que a Bom. discussão que eu tenho com a minha mulher, normalmente eu perco. Com os meus sócios, a gente não negocia. É verdade, Mas, ó, esse negócio que a gente falou é legal. A gente costuma ir em alguns eventos e aí a gente entra no evento junto. Aí a gente se encontra pra ir embora. Top. Vou começar a conversar isso aí.
Cara, mas presta atenção pra você ver. É a possibilidade de você conhecer muito Com mais certeza. gente, de Faz todo conectar. sentido. É, Faz todo sentido. a gente foi no evento da Embaixada. Tava eu e o Cícero. Nesse evento o José não tava com a gente. Cara, cada um pra um lado aí, vamos resolver aqui. E depois a gente se encontra no final e tá tudo certo. E, pô, Cícero, preciso aqui. Aí, pô, você chama o cara, faz a conexão ali, mas depois vamos É correr. você potencializar as oportunidades. Show de bola. No mínimo tá dobrado as oportunidades, né? Com certeza. No mínimo. Jovens, muito bom esse bate-papo aqui. Foi um prazer ter vocês aqui. Deixa aí cada um de vocês, a rede social de cada um de vocês aí. Cara, quer saber mais sobre a gente? Primeiramente, nossa rede social principal é o MBA_BR. Minha rede social é Hernani OF. Estou à disposição, perguntas, dúvidas e qualquer coisa. Empréstimo também é brincadeira. Não, só chamar lá. A gente está à disposição para responder as dúvidas de vocês lá. Você que é de clínica, conecta com a gente aí que tem muita oportunidade. Cícero. Bom, meu arroba é cicero.yamazaki, né? Tem uma mentoria, né? Mentoria de liderança Ikigai, liderança com propósito, e a mentoria em plano de negócio. Você que não tem um plano de negócio ainda, tá um pouquinho perdido, quer potencializar os resultados, entra lá, cicero.yamazaki, e a gente bate um papo lá. Giuseppe. Giuseppe.oficial. Giuseppe que o pessoal vai... Por favor, soletra aí. Soletra aí. Giuseppe com 2 P's. Mas começa com G, né? Com G. Pode soletrar, porque o pessoal não vai conseguir. GIUSEPPE.oficial. Chama lá no @MBAR_BR, que normalmente toca aqui no meu telefone também. E tá tudo certo. Eu acho que a gente já tá caminhando pro final, né? Vou deixar uma dica para todo mundo que quer ser um pouquinho intencional no seu network. É os 3 Is. Quais são os 3 Is? Seja interessado. Interessante. Seja interessante. Mas nunca, jamais, em tempo algum, seja interesseiro. Olha, sensacional. Intenção, né? E foi se não tiver intenção, não vai. O que eu falei no começo, né? Às vezes eu vou em situações de network e tem aquele networker predador, né? Que é só vem a mim, 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 vem a mim. Você também tem que contribuir, né? Sim. Givers Gain. Eu falo que o termômetro para saber se tá legal o seu networking, todo mundo fala assim, eu tenho o telefone do João Adib. Vamos pegar um nome grande. No meu telefone aqui, eu sou bom de networking, eu tenho o telefone de João Adib aqui. Os caras, beleza, isso é legal. Mas o João Adib tem seu telefone lá? E se você ligar, ele te atende? Você liga, ele te atende? Você vai ligar, Eu vou falar uma parada. Provavelmente ele vai te atender, mas ele não te conhece. Depois que ele tem o seu telefone lá e ele te liga, aí é outro rolê. Aí mudou o nível do network. Entende? Então, assim, o que eu preciso fazer para que o João Adib me atenda ou me ligue? Né? E você pode pegar o nome que você quiser e aplica a mesma técnica. Show de bola. E aí, últimos pensamentos, Cícero? Últimos pensamentos? Cara, para você que hoje está na jornada, né, que você é empreendedor, a intencionalidade, né, e a clareza no seu negócio ele é fundamental, né? Vale Alice País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, saber para onde o seu negócio e qual o nível que você quer levar o seu negócio é fundamental. Tenha clareza. Hernani, últimas ideias? Cara, como o Cícero falou, você já sabe para onde você quer ir agora. Você quer estar num grupo de network, quer estar junto com pessoas que vai te ajudar a crescer, vai alavancar seu negócio. Então, cara, procure um grupo de network para estar com você, para levar para a vida. Como a gente fala, o grupo _BR. Olha, essa aí é... Pô, tá aí, ó, fica a aí, deixa. né? Muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui e até a próxima. Valeu. Valeu.